E aí eu queria te perguntar, Ulrich, na sua opinião, como se proteger disso, já sabendo que a inflação vem desse aumento de oferta monetária, que o governo é o culpado por isso, que é uma série de consequências negativas, só dá pra gente sentar e chorar ou há alguma coisa a ser feita? Não, acho que hoje em dia, felizmente no nosso caso, a inflação é ruim, machuca, mas não é tão incapacitante quanto era no passado. Mas ainda assim a gente precisa proteger o nosso poder de compra, né? Então há várias formas de se proteger. Hoje em dia, felizmente, a inflação não é tão incapacitante quanto era no ano passado. No Na passado. década passada, no passado. Mas algumas são as mais conhecidas, como o investimento em títulos de renda fixa que pagam a variação da inflação, Tesouro IPCA, as NTNBs, que é uma forma de se proteger. Não é perfeita, porque IPCA também não é um índice perfeito e não tem nenhum índice de inflação perfeito, são aproximações que mensuram a perda de poder de compra do dinheiro, mas é uma proteção. Moeda forte, investimentos em moeda forte, ou até mesmo, dependendo do momento, ter diretamente moeda estrangeira, que a gente fala moeda forte, mas hoje é tudo mais ou menos fraca, né? Eu diria que a moeda menos fraca, né? Moeda forte é só ouro e Bitcoin, na minha opinião. Mas esse é o tema para depois. Investimentos em ativos reais também, né? Que não podem ser inflacionados. É imóvel, é commodity como ouro. Empresas também, em ações, são boas empresas. Eu prefiro muito mais investir numa empresa que produz algo realmente útil e que vai ter uma renda e vai perdurar ao longo do tempo, do que simplesmente comprar apenas título do governo, ficar financiando o governo, que eu faço com muito pesar. Ter que ficar comprando título do governo é ruim, dói. Mas acho que essas são algumas das formas. E sempre pensar em ter alguma diversificação e saber que são formas de proteção, mas que não existe uma blindagem, proteção perfeita. E claro que a gente pode sofisticar mais, né? Tirar dinheiro do país, ter ativos fora daqui, em outra jurisdição, porque a gente começa também imaginar cenários menos legais, para dizer assim. Porque, assim, o Brasil, a gente falou do Plano Collor. Cara, quem não se lembra do Plano Collor, que foi um confisco em massa, da noite para o dia, da poupança da população. Um negócio que não é... Numa canetada, foi isso, Numa né? canetada... Só pra eu entender. O cara falou, vamos pegar todas as poupanças aí, o dinheiro que tá na poupança é meu. Até Não só tanto de poupança, quanto a corrente também. Contas também. Mas eles foram camaradas, porque eles pegaram dinheiro e depois abriram uma linha de crédito. Onde os empresários, por exemplo, que tinham que pagar folha, né, podiam tomar recurso emprestado do governo. Entendi. Agora E que eu já roubei o seu dinheiro, também, você pega emprestado comigo. Amor, é um confisco, não é um roubo. Por favor, né? Um empréstimo compulsório. Né? Vamos tratar as coisas como realmente são. E além disso, também alguns empresários, né, sonharam, coincidentemente também eram amigos do presidente. Vale falar isso, né? É uma coincidência. Mas eles conseguiram tirar o dinheiro num golpe de sorte logo antes. Ah, dias antes, momentos antes, entendi. Mas foi assim. Colocaram um feriado bancário. E aí o brasileiro já estava acostumado, né, a saber que vinha alguma coisa depois de um feriado assim, e ele foi lá em uma canetada e tirou o dinheiro das pessoas. E aí você pode começar a pensar, né, porque tem aquela frase que atribuem ao Stalin, de que a morte de um homem é uma tragédia, de milhares é uma estatística. Aí você vê isso, confiscaram de todo mundo, mas quando você para pensar em casos individuais, imagina o caso daquela pessoa que, por exemplo, citando algo genérico aqui, o cara, ele vendeu um imóvel, e aí ele não podia deixar o dinheiro fora do banco, porque com uma inflação muito alta, você perdia dinheiro a ponto de no dia seguinte estar tudo muito mais caro. Então o que acontecia naquela época era o investimento chamado overnight. Você colocava o dinheiro no banco no final do dia, filas imensas no banco, para tirar no dia seguinte. Então o cara vendeu um imóvel para comprar um outro, por exemplo, né? Às vezes deu sinal. Imagina essa situação. E aconteceu. E aí no dia seguinte, aconteceu com muita gente. Várias negociações do Brasil. Não tinha mais o dinheiro. Então teve gente se matando. Uma tragédia completa. Aí o cara veio pedir desculpa outro dia, né? É melhor do que não pedir. Mas isso resolve? É melhor do que não pedir, amor. Mas isso foi um plano mirabolante para tentar conter os efeitos da inflação naquela época. Depois eu vou voltar ao Plano Collor, que é interessante analisar um pouco melhor a ideia por trás do Plano Collor. Mas, voltando então, como o Brasil teve esses episódios e existe algum nível de incerteza quanto ao nosso futuro, quanto à segurança jurídica, então é bom ter uma blindagem para aqueles que podem, ter também dinheiro fora do país. Aí está noutra jurisdição, é mais difícil do governo meter a mão. Então, acho que essas são as formas, mas não tem blindagem perfeita.